Abre mais uma vez a sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías. Quero lembrar-lhes, Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. E Isaías não somente profetizou falando daquilo que ia acontecer nos dias de Jesus, mas também ele profetizou sobre coisas que aconteceriam até os fins dos tempos. E o livro do profeta Isaías, no capítulo 40 em diante, ele inicia uma sessão que é chamada a sessão do servo do Senhor. E essa sessão se estende até o final. E é dentro dessa sessão que Irã TV, profeticamente, ele fala da restauração de Jerusalém. Jerusalém, em seus dias, vivia alguns momentos já delicados, caminhando para a decadência, e que acabou cometendo-a no ano 606 a.C. Mas Jerusalém teve diversos momentos na sua história, e nenhum deles, o acontecimento narrado aqui por Isaías, se cumpriu plenamente. Então cremos que esta profecia do profeta Isaías, capítulo 60, ainda aponta para um momento em que acontecerá aquilo que o profeta Zacarias, no capítulo 12, disse: que o Senhor derramaria sobre Jerusalém, sobre seus filhos e filhas, um espírito de arrependimento. E eles então se arrependeriam gravemente, grandemente, por terem traspassado o Filho de Deus. E então Jerusalém seria restaurada. Isaías 60, verso 1 diz: levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra e densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem a você e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então verás, ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque as riquezas das nações, dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo escreve esta carta a uma comunidade que vivia numa cidade que nesta ocasião, anos 54 mais ou menos, ela havia experimentado um mover poderoso de Deus. E Paulo escreve à comunidade cristã da cidade de Éfeso, no capítulo 5, verso 14. Por isso é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, desperta dentre os mortos, levanta, Cristo te iluminará. Neste mês de fevereiro temos falado sobre disposição e disponibilidade. Nesta noite eu quero falar sobre a disposição para despertar e resplandecer. Despertar e resplandecer. A cidade de Éfeso era uma cidade antiga. Ela tem suas origens lá por volta do ano 1050 a.C. Já nos dias de Davi, o rei de Israel. E essa cidade, ela se estabeleceu ali às margens do rio Caister. E aos poucos ela foi se estabelecendo, principalmente em função de sua posição geográfica privilegiada. E por ali passaram muitas nações, muitos povos comercializando. E Éfeso cresceu, Éfeso floresceu. Éfeso sofreu também alguns ataques, algumas invasões.
Éfeso esteve sob o domínio do rei da Lídia, chamada Creso, por volta do ano 560 a.C. Depois passou sob o domínio persa, pois a cidade de Éfeso fica na região que hoje nós conhecemos como Turquia. E posteriormente Alexandre o Grande a conquistou. E ali ele deixou um legado cultural significativo, de maneira que quando Paulo esteve em Éfeso, Éfeso era considerado o terceiro maior centro cultural do mundo ocidental, como era conhecido, sendo superada apenas por Atenas e a cidade de Alexandria, no Egito. Éfeso era uma cidade rica, próspera, politicamente bem estabelecida. Quando caiu sob o domínio dos romanos, Éfeso recebeu um status político elevado, se tornando uma cidade com o reconhecimento de ser uma cidade legitimamente romana. E posteriormente acabou recebendo o título de capital da Ásia, a chamada província da Ásia, boa parte do que hoje nós conhecemos como Turquia. E os romanos que ali se estabeleceram, os soldados fizeram ali uma região bem fortificada. E Éfeso prosperou muito em muitos aspectos sociais, econômicos, políticos também. Havia uma estrutura política muito bem organizada. Mas Éfeso também era um dos centros religiosos mais importantes daquela época. Porque lá em Éfeso havia um templo consagrado à deusa Ártemis, também conhecida como Diana. E essa deusa, ainda hoje há vestígios desse grande templo consagrado à deusa Diana. E os historiadores dizem que em um determinado momento uma pedra, que reputavam eles ter vindo de Júpiter, caiu em Éfeso. E onde caiu essa pedra foi construído esse templo em homenagem a Ártemis, a pedra da deusa Diana. E alguns historiadores antigos dizem que a adoração a esta deusa era algo tão forte na província da Ásia, em especial na capital, Éfeso, que houve momentos em que na cidade de Éfeso se podia encontrar nas ruas até 1000 vestais. Vestais eram sacerdotisas consagradas ao culto da deusa Ártemis. Nos dias de Paulo, a adoração já estava em certa decadência, não havia tantas sacerdotisas a serviço de Diana. No entanto, a deusa Diana, ou Ártemis, é retratada na mitologia como uma deusa extremamente zelosa por sua honra e dignidade. Quem lê Ilíada de Homero descobre que Agamenon, um dos mais poderosos reis da antiguidade, segundo a lenda, saiu numa caçada e matou um cervo. E ao matar esse cervo, se orgulhou dizendo: minha flecha foi mais certeira que as flechas de Ártemis. Isso provocou a ira da deusa. E segundo o relato do escritor lendário, ele precisou sacrificar sua filha Efigênia num altar a Ártemis para aplacar sua ira. Diana era a deusa da caça, filha de Zeus. Ela era considerada uma virgem extremamente bela, que recusando todos os homens, dedicou-se à preservação da natureza, preservando assim os campos e os animais. E ela protegia as suas sacerdotisas, as moças que se dedicavam ao culto a ela, de maneira que se aventurar ou ter uma aventura amorosa com uma delas significava provocar a ira da deusa. E ninguém queria provocar a ira da deusa. Nem mesmo Aquiles queria se meter com Ártemis, porque sabia que ela era extremamente severa em seu juízo.
uma deusa caprichosa, uma deusa pintada de uma maneira bela, porém que requeria uma adoração estrita, rigorosa. E os efésios se orgulhavam de que eles eram guardiões da deusa Diana. De que eles sim eram os verdadeiros adoradores dessa deusa. E além da deusa Diana, evidentemente, outros deuses também eram adorados em Éfeso. E talvez você não tenha uma visão clara, evidente do que era o paganismo nos dias de Paulo. Talvez você tenha que ler um livro escrito por um brasileiro chamado As Catacumbas de Roma. Esse livro nos dá relatos de como era a prática do paganismo. Se existe uma coisa que no paganismo não vale nada, é a vida humana. Conta-se que em determinado dia, um rei, que agora me foge o nome, querendo aplacar a ira do deus Poseidon, para que pudesse entrar no mar e avançar com a sua frota, numa guerra que ele estava lutando. Ele então consulta um sacerdote, o sacerdote disse assim: somente aqueles que são naturais, aqueles que são nascidos em solo, que são os filhos da sua nação, podem cruzar o mar. Aqueles que não nasceram devem ser sacrificados a Poseidon. Esse rei levou todos os escravos, todos os não nascidos em sua terra, e os lançou em um penhasco abaixo, matando-os todos em sacrifício a Poseidon. A vida humana não tinha o mínimo valor. Sacrificar filhos, oferecer coisas aos deuses era muito comum, porque, segundo o pensamento deles, os deuses se alimentavam dos sacrifícios, no sentido em que os deuses se tornavam poderosos, fortes, quando os humanos ofereciam sacrifícios a eles. Por isso, os deuses disputavam a adoração. Apolo queria ser mais adorado que Diana, Atena mais reverenciada que Apolo, e assim sucessivamente. E a deusa mãe era a mais terrível de todas, colocando muitos em situações de risco. Isto é paganismo, onde a vida humana vale absolutamente nada. E a cidade de Éfeso tinha a prática pagã muito forte, de maneira que o comércio girava ao redor disto. Ficamos sabendo pelo relato de Atos, capítulo 19, que o evangelho tendo sido pregado em Éfeso, as pessoas pararam de comprar os nichos da deusa Diana. E isso quebrou o comércio dos ourives. Nichos são casinhas onde você coloca a imagem da deusa. Aqueles altares. A coisa era tão enraizada na cultura dessa cidade, que as festas à deusa Diana envolvia toda a cidade e mobilizava todas as cidades ao redor. Qualquer semelhança com algumas cidades no Brasil não é mera coincidência, é exatamente para você ter ideia de como era a cidade de Éfeso. Um grande centro religioso de adoração pagã, em especial a deusa Diana. Um dia Paulo quis ir a Éfeso. E o relato de Atos nos diz que o Espírito Santo o impediu. E ele, não podendo ir a Éfeso, foi para outra cidade. Mas nós demos um relato a partir do capítulo 18, que um certo dia, um homem chamado Apolo, um pregador eloquente, um evangelista, chegou a Éfeso. E ali encontrou um casal de cristãos, Priscila e Áquila. Estes dois cristãos eram de Roma e foram expulsos de Roma. E quando chegaram a Éfeso, então,
eles hospedaram Apolo em sua casa. E ali, na casa de Áquila e Priscila, começou uma comunidade cristã. Apolo pregava com veemência, Áquila e Priscila pastoreavam o rebanho. E ali surgiu uma comunidade. A luz de Deus brilhou na escuridão de Éfeso. E aí quando você vai para Atos capítulo 19, vamos comigo? Em Atos capítulo 19, a Bíblia começa o relato dizendo assim: enquanto Apolo estava em Corinto, deixando Éfeso, Apolo foi para Corinto. Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Paulo chegou a Éfeso por volta do final do ano 54. E dessa vez sim, o Espírito Santo deixou ele ficar em Éfeso. Porque uma comunidade já estava estabelecida. E quando Paulo chegou em Éfeso, ele, como fazia de costume, ia na sinagoga pregar do Evangelho e falar com os judeus a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Mas em Éfeso havia uma comunidade judaica muito forte. E essa comunidade rejeitou o testemunho do apóstolo e expulsaram-no de todas as sinagogas. Depois de 6 meses em Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou um lugar na casa de um cristão chamado Tirano. E naquela casa ele começou a pregar o Evangelho, a ensinar, a receber os discípulos. E isso durou por 2 anos. É a maior estada de Paulo em uma cidade. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Paulo ficou quase 3 anos em Éfeso. E durante esse tempo que Paulo ficou em Éfeso, algumas coisas começaram a acontecer. Eu quero chamar a atenção de vocês para o que está escrito nos versos 18 a 20 de Atos capítulo 19. Atos 19, dos versos 18 a 20 diz: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Confissões públicas, exposições de seus pecados. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. É uma quantidade expressiva. Para vocês terem uma ideia, uma dracma era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. O que foi queimado naquele dia? 50.000 dias de trabalho de uma pessoa. Imagina a fogueira que foi. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O resultado da estada de Paulo, do ministério de Áquila e Priscila, do crescimento da comunidade cristã em Éfeso, provocou um despertamento espiritual. Muitas pessoas foram levadas a conhecer o Evangelho. E quando conheceram o Evangelho, seus olhos foram iluminados. E eles perceberam que por toda a vida deles, enquanto foram adoradores de Diana, enquanto ofereciam seus sacrifícios a Apolo, enquanto estavam debaixo do domínio dos deuses, eles viveram em densas trevas. Efésios 5:8, Paulo disse assim: outrora vocês eram trevas. Outrora vocês viviam nas trevas. Vocês não estavam cientes disso, vocês não tinham consciência disso.
Mas a verdade é, vocês estavam envoltos em densas trevas, até que a luz de Cristo raiou em seus corações. E foi nesse tempo, do ano 54 até mais ou menos meado do ano 57, que o Evangelho de Cristo brilhou sobre Éfeso. E aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías 600, 700 anos antes, a cidade de Éfeso estava experimentando um pouquinho desta verdade, um pouquinho desta experiência. Por meio daquela comunidade cristã que teve os seus olhos abertos para perceber como eles estavam vivendo envoltos em trevas. Lucas, ele é bastante econômico na narrativa do que aconteceu em Éfeso. Quando você lê o capítulo 19, dos versos 1 até o verso 20, quase 3 anos de história estão sendo contadas nesses 20 versículos. Mas quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo nos dá mais detalhes. Vai comigo a Efésios capítulo 2. Paulo não começa a dizer para nós o que aconteceu em Éfeso. Paulo diz aos irmãos de Éfeso: vocês, queridos, estavam mortos. Quando eu cheguei para pregar o Evangelho, quando Apolo colocou os pés em Éfeso, a realidade de vocês era esta realidade caótica aqui. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Não havia vida em vocês. Eles estavam como aquele vale cheio de ossos secos. E vocês estavam mortos nestes pecados nos quais vocês costumavam viver. Vocês praticavam estas coisas quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo. E vocês eram guiados pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Porque anteriormente, antes que o evangelho raiasse no coração de vocês, todos nós, vocês e nós também, vivíamos entre esses que vivem na desobediência, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E como todos os outros, éramos por natureza merecedores da ira. No capítulo 4, os versos 18 e 19, Paulo fala ainda dos gentios. Vou começar no verso 17. Esses gentios são aqueles que ainda não nasceram de novo. Ele diz assim: eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios, pois eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, pois tendo perdido toda a sensibilidade, se entregam à depravação, cometendo com avidez toda sorte de impureza. Como vocês podem perceber, o quadro que Paulo relata da vida pagã, a vida pregressa dos irmãos de Éfeso, é um quadro caótico. Trevas, obscuridade, ignorância. Essa é a realidade daquela comunidade antes que a luz do evangelho brilhasse sobre eles. E esta é a realidade de todo aquele que ainda não conheceu a Cristo. Daquele que ainda não está seguindo a luz do mundo. Jesus disse: quem não me segue está em trevas. Aquele que me segue, este sim está na luz. Conhecer a Jesus é ser trazido para a luz. Porque
Quando nós conhecemos a Jesus, Deus nos tira do império das trevas e nos traz para o seu reino de luz. O que aconteceu na experiência daqueles irmãos de Éfeso é que quando o evangelho brilhou em seus corações, eles que estavam separados de Deus, que viviam sem Deus, sem esperança neste mundo, que eram alheios às alianças de Deus, foram tornados família de Deus. Foram tornados morada de Deus no Espírito. Eles que eram trevas, tornaram-se luz no Senhor. Mas como se deu isso? Efésios 2, dos versos 4 a 10. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, pois Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus, por sua graça infinita, os alcançou. E aqueles que estavam mortos em seus pecados foram vivificados por Deus, por meio da identificação deles com Cristo em sua morte e ressurreição. Pois foram ressuscitados com Cristo. Isso aconteceu conosco também. E os versos 8 a 10 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as pratiquemos. A razão por que a luz de Deus brilhou em nosso coração é para que, uma vez liberto das trevas, nós despertemos. Nós nos despertemos para uma nova vida. Uma vida onde nós abandonamos as obras infrutuosas das trevas. Veja Efésios capítulo 5, verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E é por esta razão que está escrito, e ele remete a Isaías capítulo 60. Desperta, tu que dormes. Alguns comentaristas acham que Paulo está citando um cântico que a comunidade cristã primitiva cantava. Baseado em Isaías 60, eles cantavam uma canção dizendo: desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. E Paulo então cita esse cântico, conhecido por aquela congregação certamente. E Paulo nos lembra que, uma vez iluminados por Cristo, somos chamados por Ele a nos despertar. E o que significa despertar? Significa que nós vamos tomar uma atitude à luz daquilo que Deus fez em nossa vida. Que nós não vamos ficar como os gentios, adormecidos. Que nós não vamos ficar parados. Que nós não vamos permitir que a graça de Deus encontre em nós um ponto final. A graça me alcançou, e aí? A graça que me alcançou foi trazida a mim por alguém que por ela também foi alcançado. E este alguém entendeu que os alcançados pela graça devem se tornar instrumentos de Deus para alcançar outros.
Os iluminados agora portam luz. E como portadores de luz, eles devem se tornar instrumentos de Deus para iluminar outros. É um egoísmo dos mais refinados e cruéis, quando nós recebemos a graça de Deus e nós ficamos com ela só para nós. Quando alguém está enfermo e descobre um tratamento eficaz, sai dizendo para os amigos: olha, eu estava com esse problema, mas eu achei aqui um tratamento e eu melhorei. E nós divulgamos em todos os canais da internet. Ó, fiz um tratamento excelente. Está fazendo bem para mim isso aqui. Mas quanto ao evangelho? Eu tenho vergonha. Minha santa mãe dizia: vergonha é roubar e não poder carregar. Estranho isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Do que você tem vergonha? Eu não conheço tanto a Bíblia. Então vai conhecer, ué. O dia que eu conhecer a Bíblia, tanto quanto o meu pastor, eu vou pregar o Evangelho. Tem gente que pensa isso mesmo, sabia? O dia que eu conseguir me libertar desses meus problemas, dessas minhas dificuldades de falar em público, então eu vou falar do Evangelho. Semestre que vem nós vamos anunciar aqui para vocês um curso de homilética. Se essa é a sua desculpa, eu quero te ajudar a se livrar dessa desculpa. Paulo está dizendo: desperta, igreja. A luz brilhou. O sol raiou. O galo já cantou. Desperta, igreja. Sai desse marasmo. Vocês estão de posse da mais revolucionária e maravilhosa, gloriosa mensagem, a mensagem de salvação. Vocês foram iluminados. Agora deixa que a luz de Deus brilhe a partir de você e alcance outros. Resplandece! Deixa a luz de Deus brilhar em você. A antiga canção diz: minha pequena luz vou deixar brilhar. E quando eu era bem pequenininho, e o pessoal gostava de enfiar Satanás na música, né? E dizia assim: Satanás não apagará. Não vai apagar coisa nenhuma. Aqui não apaga nada não. Vai apagar nos quintos. Aqui Jesus vai brilhar. Mas isso é uma decisão sua. Quem vai fazer brilhar a sua luz é você. 5 virgens cuidaram do azeite. A luz brilhou. 5 virgens deixaram de cuidar do azeite. A luz se apagou. Aí você acha que a vida cristã pode ser mantida com vir à igreja uma vez por semana em 1h30. É quem está acostumado com energia elétrica, né? Pega uma lamparina e coloca azeite nela uma vez por semana só, você vai ver se ela vai brilhar a semana toda. Todo dia tem que pôr azeite. Todo dia tem que acender a chama. Todo dia tem que fazer brilhar de novo a luz de Cristo em nossos corações. Levanta, resplandece, igreja. Não deixa obscurecer. Assopra esta brasa que está sendo coberta pelas cinzas e vai virar carvão. Renova
renova seu relacionamento com Jesus. Não se contente com um mero lanche de domingo à noite. Alimente-se da palavra continuamente. Volte seus olhos para Deus todos os dias. E não seja você um consumidor da fé. Como alguém que vai na pizzaria no sábado à noite comer uma pizza do seu gosto. Alimente-se de Deus, de Jesus e de sua palavra. No ano de 1620, um grupo de cristãos saíram da Inglaterra e chegaram no que hoje é chamado Estados Unidos, a Nova Inglaterra. Estabeleceram na região de Boston e ali então começou a primeira comunidade, a primeira colônia chamada Massachusetts. Tiveram dificuldade, os anos se passaram e as comunidades, as províncias foram se estabelecendo, de maneira que ao final já havia 13 províncias no leste dos Estados Unidos. Os cristãos que ali chegaram eram fervorosos, zelosos, às vezes até exagerados. Como houve o incidente de Salem, onde pelo menos 18 pessoas morreram na caça às bruxas. Mas com o passar do tempo, aquele zelo, aquele fervor religioso foi caindo, foi arrefecendo. Porque muitas vezes é assim, a primeira geração é fervorosa, a segunda é mais ou menos, a terceira não quer nem saber de Jesus. No ano de 1723, um jovem da altura do Benny, Jonathan Edwards tinha 2 metros de altura. Um jovem chegou numa pequena cidade chamada Northampton, perto de Nova York. Este jovem tinha 23 anos de idade. Pastor recém-formado, recém-casado com Sarah, sua esposa. Ele era neto do pastor da igreja congregacional de Northampton, Solomon Stoddard, conhecido como o Papa Stoddard. Homem de grande influência, homem piedoso, porém um homem que não levou muito a sério a pregação do evangelho de maneira mais contundente. Ele era meio político e fazia a vontade da comunidade. Mas Jonathan Edwards, quando chegou naquela cidade, ele percebeu que os jovens não estavam ligando muito para a fé cristã. Que os jovens tinham o costume de, nos finais da tarde, ir nas tavernas, beber, embriagar-se. E alguns deles estavam se entregando a práticas de prostituição, como alguns adultos na cidade. Depois da morte do avô, em 1729, Jonathan Edwards assumiu a igreja congregacional de Northampton. Em 1734, 5 anos depois de ter assumido a igreja, ele começou uma série de mensagens intitulada Justificação pela Fé. Jonathan Edwards era um homem alto, como eu disse para vocês, mas com uma dicção não muito fluente. E ele tinha um problema visual, de maneira que ele lia o que ele escrevia. Seu sermão era todo escrito à mão. Eu tive o privilégio de ter acesso a alguns dos seus sermões ainda não publicados quando eu estava escrevendo sobre isso. E Jonathan Edwards escrevia seus sermões à mão. E quando ia pregar, às vezes com a ajuda de alguém iluminando com uma lamparina, ele ficava lendo o papel. E tem uns sermões dele que tem 14 folhas. Então você está reclamando do meu sermão aqui com 3, 4 folhas, do Jonathan Edwards tinha 14 folhas. E as pessoas não ficavam sentadas ouvindo o sermão do Jonathan Edwards, as pessoas ficavam em pé.
Boa ideia, né? Vamos tirar as cadeiras, colocar os irmãos em pé, os irmãos vão realmente falar, pastor, termine esse sermão logo. Jonathan Edwards estava lendo os seus sermões. E aí então ele relata numa carta a um amigo dele e diz assim: eu percebi que depois dessas mensagens, as pessoas começaram a sentir seus corações compungidos. E eles começaram a perceber que Deus é infinitamente glorioso e que diante desse Deus infinitamente glorioso, todos nós somos infinitamente pecadores também. E ele disse que as pessoas começaram a sentir seus pecados e a confessá-los publicamente. E ele falou, houve uma mudança significativa no ambiente da igreja. A adoração ficou mais fluente. Antes dessa série de sermões, o louvor era naquele tipo assim, Deus dos antigos, aquela coisa que... sem vida, algo morto. Eu acho até que às vezes os anjos falam assim, Senhor, a gente pode cantar junto para ver se dá uma melhoradinha? Porque tá feio. Cá entre nós. Esse Deus dos antigos está antigo. Está quase morto. Mas Jonathan Edwards falou que as pessoas começaram a cantar com prazer, com gosto, com alegria. Queridos, eu quero parar aqui e fazer uma reflexão com vocês. O pessoal do louvor vem, se prepara, se esforça. E eles vêm cantar aqui. Para um O problema não está na equipe. E se tiver, a gente vai... ouvir outros cantarem, para a gente se sentir feliz. Para que a gente tenha um arrepio, para que a gente fique assim, oh, a música foi legal. Mas quando o seu coração vem aquecido, quando durante a semana, ao invés de ficar assistindo o Big Brother Brasil, ao invés de ficar assistindo as novelas da Rede Globo, você dedicou o seu coração a Deus, a Cristo, a palavra de Deus. Quando você chega aqui, o Erlo fala, queridos irmãos, vão adorar o Senhor. Você fala, Erlo, eu já comecei a adorar a semana inteira. Você não entendeu nada. Eu já estou numa atmosfera de adoração, eu não estou aí preocupado se vai tocar a nota certa ali, porque o meu coração está cheio da presença de Deus. Aí se alguém fala assim, você viu que eles erraram 10 notas? Eu falo, não sei se eles erraram, eu estava adorando ao Senhor e não estou preocupado se eles erraram ou acertaram notas, não interessa isso. O que interessa é que eu vim adorar e eles começaram e eu dei continuidade. Aí sim, queridos, aí sim muda as coisas. Às vezes você vai à igreja e fala assim, puxa, a mensagem do pastor foi tão ruim. Eu sei que tem mensagens ruins. Agora, querido, às vezes, a nossa reação às mensagens está expressando mais sobre nós do que sobre o mensageiro ou a mensagem em si. Estou defendendo o pregador, não. Estou dizendo o seguinte, se o seu coração não está cheio de Deus, pode trazer o Billy Graham para pregar aqui, você vai achar que a pregação foi ruim.
Posso trazer aqui o Hernandes Dias Lopes. Você vai dizer, eu já ouvi mensagem melhor dele, hoje foi fraquinho. Mas seu coração está aberto. Alguém veio aqui ler um texto bíblico e fala assim, irmãos, eu entendi isso aqui, assim, assim, assim. Você sai cheio da presença de Deus. Desperta! Resplandece. Aquela comunidade em Northampton foi despertada pela palavra de Deus. E aí então eles começaram a reagir aos sermões de Edwards. Eles começaram a cantar com mais fervor. E o Espírito Santo começou a agir entre eles. 1737 houve um despertamento espiritual nas regiões do rio Mississippi, do rio Missouri, no alto ali da região de Northampton. Diversas cidades foram tocadas pelo Espírito Santo. 1738, George Whitefield visita Northampton. E o Espírito Santo vem de uma maneira poderosa sobre aquela comunidade. 600 pessoas naquela igreja, todas elas tocadas pelo Espírito de Deus. Jonathan Edwards dá continuidade ao trabalho até que em 1740 o Espírito soprou sobre todo o vale do Mississippi. Missouri. De maneira que 90% dos moradores de todas as 13 colônias tiveram experiências com Deus. 90%. Ouça isso. Por 3 anos, 1740 a 1743, o evangelho foi pregado, o evangelho foi espalhado, foi divulgado nas 13 colônias americanas. O primeiro grande despertamento espiritual foi o primeiro evento nacional dos Estados Unidos. Até então nada tinha reunido as 13 colônias. E começou numa cidadezinha pequenininha chamada Northampton, numa igrejinha pequenininha que tinha mais ou menos 120 pessoas e que nunca teve mais que 600 pessoas. Mas foi no ministério deste jovem, Jonathan Edwards, que o Espírito de Deus soprou poderosamente sobre aquela cidade. E eles foram despertados, e despertado eles resplandeceram. Irmãos, está na hora de nós despertarmos. E orar. E dizer a Deus que a luz de Cristo brilhe cada vez mais intensamente em nossa vida. E assim as pessoas verão que nós que éramos trevas, agora somos luz no Senhor e vivemos como filhos da luz. Pessoal do louvor, por favor. Temos insistido com a comunidade para que nós oremos. Às quartas-feiras nós nos reunimos neste lugar para orar. Irmãos, esta igreja é uma igreja de 200 membros. Não conseguimos ter 20 pessoas orando aqui na quarta-feira. Desperta a igreja. Desperta. Quando só 10% da igreja ora, é necessário despertar. Pastor, eu quero um louvor que me leve à adoração. Venha quarta-feira orar pelo grupo de louvor. Pastor, eu quero que uma palavra de Deus fale ao meu coração. Venha quarta-feira orar aqui pelo pregador de domingo. O que você faz na quarta-feira? Espero que não fique assistindo as novelas da Rede Globo. Está na hora de despertar, igreja. Está na hora de deixar de viver no marasmo. Sair dessa letargia espiritual. Acordar para a vida, para que Jesus resplandeça em nós, através de nós, nesta igreja, nesta cidade. Vamos despertar?